uma cidade para outra no Peru? De avião, de ônibus, mas as empresas de ônibus são seguras? Ônibus é melhor que avião? Tem Uber, tem carro? Vem comigo que eu vou contar todos os detalhes para você não cair em ciladas ou em furadas lá no Peru. Então cola comigo. Meu nome é Ana Paula e eu desembarquei no Peru, país que abriga uma das 7 maravilhas do mundo, Machu Picchu. Mas vocês sabiam que o Peru é muito mais que isso? Eu aproveitei a minha passadinha por lá para explorar as suas lagoas de águas azuis, cordilheira branca, vulcões, montanha colorida, salinas, aprender mais sobre a sua história, apreciar a sua vida marinha, conhecer praias belíssimas, voar de tic-teco e relaxar em um oásis no meio do deserto. Sejam todos muito bem-vindos à série Peru. Hoje eu tô aqui numa mistura de toalha de piquenique com look de festa junina pra gente falar sobre transporte. Primeira coisa que você tem que saber antes de ir pro Peru: como ir de uma cidade para outra. As cidades principais, onde você vai poder turistar, conhecer os lugares, elas não ficam tão próximas assim umas das outras, tá? E existe sim a melhor forma de você ir de um lugar pro outro. Óbvio que isso vai sempre levar em consideração o tempo que você vai ter para poder conhecer tudo isso. E também se para aquele destino vai ter avião, se você quiser ir de avião. Então eu vou contar todos os detalhes aqui para vocês. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Peru. Gente, o povo lá dirige que nem um bando de doido. Vocês não estão entendendo. É uma maluquice, principalmente em Lima. Meu, é uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Lima tem um trânsito tão caótico quanto de São Paulo, talvez até um pouquinho mais. A cidade é grande, então as coisas ficam um pouco distante. Às vezes vai aterrissar aqui no aeroporto, mas o ônibus vai pegar, fica lá do outro lado. Então tenha em mente aí uma margem de tempo para você não perder nem voo, nem ônibus por causa de trânsito, porque lá realmente o bicho pega, as pessoas dirigem igual um bando de loucas, elas não dão seta, elas buzinam. É tão maluco quanto o trânsito do Egito? Não, não é. Mas, olha, preciso dizer que eu fiquei um pouco chocada, viu? É uma maluquice só. Então assim, se sua ideia é alugar um carro, não sei se seria uma boa ideia não, viu? Considerando o que eu vi por lá, acho melhor não. Vamos passar essa informação. Uma das formas mais comuns, mais práticas e usadas para locomoção no Peru é ônibus, para você ir de uma cidade para outra. Sim, ônibus. Eu particularmente não sou muito fã de viajar de ônibus, porque você passa muito tempo, normalmente não é confortável. Aí eu fui pro Peru. E aí eu descobri que os ônibus de lá são incríveis. São tipo assim, incríveis. Eu fiquei chocada com a qualidade do serviço prestado dos ônibus de lá. Realmente, ó, uma salva de palmas para isso, porque realmente me impressionou positivamente. Mas eu tive que fazer uma pesquisa muito detalhada para saber quais companhias de ônibus eram confiáveis para poder usar. Inclusive, vocês já devem ter visto aquele vídeo, aquele meme que rola por aí de um ônibus subindo a montanha no Peru assim com o pneu para fora. Pois é, existem várias opções de empresas de ônibus, tipo, várias mesmo. Tipo assim, uma lista infinitas, só que nem todas são de qualidade e nem todas são confiáveis. Você quer que a sua viagem seja tranquila, você não quer, né, ter problemas no meio do caminho, ficar parado na beira da estrada, na beira da montanha, sei lá onde é que for, porque lá tudo é montanha, tudo é morro, enfim, é uma maluquice. Então, eu testei várias companhias de ônibus durante toda a minha viagem e eu vou contar aqui pra vocês, eu vou fazer um breve review de cada uma delas. No final eu vou fazer um ranking sobre quais que eu gostei mais. Nós ainda vamos falar de avião, de táxi, de Uber, mas bora pelo principal aqui, que são os ônibus, tá? Quando eu fui de Lima para Huaraz, eu fui para uma empresa chamada Siva, que, por sinal, é muito bem recomendada na internet. Eu li coisas positivas sobre, mandei mensagem lá no hostel e foi uma das indicadas. E uma coisa interessante quando você vai comprar sua passagem de ônibus é saber que existem vários terminais ao longo das cidades. Então, você sempre escolha aquele terminal que seja mais próximo o lugar que você vai se hospedar, para você não ter que atravessar a cidade e tudo mais. Isso vale para qualquer cidade, tá? A maioria das cidades, as maiores, elas têm mais de um terminal de ônibus. E às vezes o terminal de ônibus é específico de uma companhia aérea. Tem isso também, tá? Presta atenção. E aí, como é que foi a minha experiência com a Siva? Bom, eu viajei de noite e o ônibus que eu peguei era extremamente confortável. Era um ônibus de 2 andares. Eu fiquei no andar de baixo. Eu queria cama, mas quando eu fui comprar não tinha mais, portanto, compre suas passagens com um pouco de antecedência. E aí eu peguei uma que ela reclinava, mas assim,
Menina, não era cama, mas quase virou cama. Só não era 100% cama porque a parte dos pés, ela ficava penduradinha assim, porque se esticasse, menino, era uma coisa de louco, super confortável. Eu viajei na poltrona do corredor, do meu lado tinha uma outra pessoa, que, né, na janela, e aí tem umas cortininhas super legais que você fecha pra você não ver a cara do coleguinha. Então você tem a sua privacidade dentro do ônibus. Eles tinham essas TVs na frente das cadeiras e tudo mais, mas que não estava funcionando, então não teve o entretenimento que eu estava esperando ali para TV, mas isso foi apenas um detalhe. Então, assim, achei assim, o serviço deles muito bom. Eles pararam num terminal rodoviário, assim, muito próximo do meu hostel, como eu falei lá no vídeo do roteiro, eu só andei assim, tipo, nem 2 minutos na rua, arrastando a mala e já cheguei no hostel, então isso foi super ótimo, super válido pra mim. Lá também tem banheiro, né? Nos ônibus todos tem banheiro. Esse eu fui conhecer o banheiro assim, dei uma olhadinha por cima. É um banheiro bem simples, assim, não foi o banheiro mais limpo que eu já vi na vida, mas também não foi o mais sujo. Dá pra você fazer um xixi se precisar, lavar uma mão, lavar um rosto. Tinha água, então assim, ok, assim, foi realmente uma companhia ok. Bom, para ir de Huaraz pra Lima, eu fui pela Movil e eu comprei essa passagem lá mesmo, na lojinha deles. Não comprei pela internet, como eu comprei, por exemplo, da Siva. Por quê? Porque você já consegue pagar lá em soles, você não precisa pagar no cartão de crédito. Então, super ajuda já, não tem taxa, não tem nada. E aí, quando eu fui comprar minha passagem pra ir de Huaraz pra Lima, a mulher lá perguntou: você quer descer próximo do aeroporto ou me deu um outro nome? Como eu ia pegar um voo, eu escolhi pra descer já ali no aeroporto. Então eu desci basicamente no aeroporto. Ônibus, ó, extremamente confortável. A cadeira reclinava super bem, não tanto quanto a da Silva, mas reclinava super bem. TVzinha super funcionando, com filmes, séries, músicas, documentários, tudo em espanhol, mas funcionava, testei lá, funcionando bonitinha. E tinha uma coisa maravilhosa, tinha entrada USB para você poder carregar o seu celular. Então, mais um ponto positivo para eles, assim, super tranquilo para você poder carregar o seu celular. E também tinha banheiro, mas eu não visitei o banheiro de lá. As poltronas também tinham aquela cortininha que você conseguia fechar para não ver a cara do coleguinha. Então, ó, super recomendo aqui a Movil. Bom, a próxima companhia de ônibus que eu usei é a maior, é a mais famosa de lá, que é a Cruz del Sur. É uma companhia tão grande que em Lima ela tem um terminal rodoviário só dela, que é gigante. Então, assim, ela é a companhia aérea mais frequente, que você vê com maior frequência a galera usando, tá? Os preços são meio equivalentes entre todas essas que eu tô falando aqui, não tem uma diferença muito grande. Tem outras empresas que são muito mais baratas, mais caras naquele problema que eu falei lá no comecinho do vídeo, então. E eu usei ela em 2 momentos. O primeiro deles foi pra ir de Arequipa para Cusco, que foi a viagem de ônibus mais longa que eu fiz. Era um ônibus de 2 andares e eu fiquei no andar superior. Eu queria ter a experiência de poder viajar no andar superior. E aí foi super legal, assim, você não tem muita diferença, você não percebe muito se tá em cima ou tá embaixo, mesmo porque era noite, então tava tudo escuro. E desse eu consegui pegar a fileira que as cadeiras eram individuais, porque esses ônibus têm a fileira dupla, que são 2 poltronas, e a fileira de cácara individual. Eu peguei a individual. Ônibus extremamente confortável, assim, ó, fui bem reclinadona, não era cama também, mas super confortável pra reclinar. Também tinha TVzinha com vídeos, documentários, músicas e entrada pra cá você carregar o celular. Isso, gente, é vida, pelo amor de Deus, são muitas horas de viagem, então realmente você precisa. Tinha banheiro, também não visitei o banheiro, mas eu achei interessante que a mulher, nos 2 ônibus que eu peguei da Cruz del Sur, ela falou assim pra galera: gente, o banheiro é só pra você fazer o número 1. Então, se você quiser fazer o número 2, fiquei pensando, o que a pessoa faz? Enfim, recomendação era só fazer o número 1 no banheiro lá do Cruz del Sur. O outro ônibus da Cruz del Sur que eu usei foi pra ir de Lima até Ica, pra poder chegar em Coacatina. Esse ônibus, inclusive, foi o que eu peguei lá no terminal grandão, que eu falei, né? Que fica do outro lado da cidade de Lima. Graças a Deus que quando eu fui comprar minha passagem, eu tinha um tempo grande até entre o voo e o ônibus. Então, eu usei pra atravessar a cidade, porque eu demorei mais de 1 hora pra ir do aeroporto até o terminal rodoviário pra poder pegar o ônibus. Então, se eu tivesse com o horário apertado, meu, esquece. Eu teria ficado parada no trânsito maluco, que é o de Lima, como eu já comentei aqui. Nesse ônibus que eu peguei pra ir pra
Ica é um ônibus só de um andar, também extremamente confortável, reclinava menos do que o que eu usei para ir até Cusco, porque era uma viagem mais curta, de umas 4 horas, não eram 10. Então, assim, eu acho que eles já separam os ônibus pensando no trajeto que a pessoa vai fazer. E assim, gente, é um monte de turista, pessoas locais, é todo mundo que realmente que usam esses ônibus. E aí eu fui confortávelzinha ali, também com carregador de celular, TV, e esse foi o único ônibus em que eu vim na cadeira da janela e não na cadeira do corredor, mas assim, também foi super tranquilo, com a cortininha pra você fechar. Eu fiz até amizade no ônibus com a galera dos Estados Unidos que estava perto de mim, então foi tipo mó bagunça a viagem até Ica. E aí veio uma coisa importantíssima aqui. Quando eu tava pesquisando sobre essas companhias de ônibus, eu vi que muita gente falava assim que eles pesavam a mala. E a mala pra você viajar de ônibus é menos peso do que é pra você viajar de avião. E a de avião era 23, a mala com eles era 20, ainda tinha de mão, tá? Que o limite era 8 e a minha tava com 10, que era o peso permitido do avião. Passei pela Siva, passei pela Mobil, não tive problema nenhum. Quando eu cheguei na Cruz del Sur, sim, gente, eles pesaram as minhas 2 malas, tá? E sim, eu estava acima do peso e sim, eu tive que pagar excesso de bagagem 2 vezes. Então, somando todas as minhas malas e tudo mais, eu paguei 15 soles de excesso de bagagem, que deu mais ou menos uns 21 reais. Não é nada absurdo, assim, de caro, então, ok, assim, sabe? Não é que nem um avião que se passar você paga um rim para poder despachar a sua mala. Outra companhia de ônibus que eu usei por lá foi a Peru Bus e eu fui de Ica para Lima pela Peru Bus. Não tinha lido nada sobre ela na internet, mas ela foi super bem recomendada pelas pessoas que eu conheci na viagem, pelas pessoas de hostel e tudo mais, então eu resolvi experimentá-la. Assim, ó, muito confortável também, assim, poltrona super confortável, dava aquela reclinadinha, com banheiro também. Esse aí eles também falaram para só fazer o número 1, se você quiser fazer o número 2, não é recomendado por eles no ônibus. E uma coisa interessante que eu não vi nas outras companhias e que eu vi nessa, era uma moça passando, tipo uma comissária de bordo com uma cesta, oferecendo comidas, bebidas. Então tinha salgadinho, amendoim, refrigerante, água, bala, chocolate, e é óbvio que você pagava à parte. Eu até comprei uma coca para testar o serviço. Aí a coca, por exemplo, ela pegava lá do fundo, tipo, de uma geladeirinha que tinha, que tava gelado o refrigerante. Então, assim, é um serviço diferenciado que eu não vi em outros ônibus, para vocês verem o nível lá que eu tô falando dos ônibus do Peru. Também com entrada para carregar celular, TV, assim, ó, super aprovado a Peru Bus. Bom, agora eu vou fazer um ranking aqui das companhias de ônibus que eu mais gostei. Esse ranking eu fiz em cima de uma percepção geral, de experiência que eu tive, sabe? Então, assim, Siva, Peru Bus, Movil e, em primeiro lugar, Cruz del Sur. Apesar de eu ter pago, né, o extra para despachar a mala, realmente o serviço deles é o melhor. Mas todas essas que eu estou falando aqui são empresas seguras, que se você tiver que usar, pode usar, que assim, realmente eu usei todas elas o máximo possível que eu consegui para realmente trazer para vocês esse review de várias opções aí para vocês poderem escolher. Então, que às vezes você quer comprar passagem daquela em específico, ela está esgotada, e você pode comprar de outras, então você tem essas opções e saibam que todas elas, ó, são confiáveis, são seguras e você vai chegar lá, se Deus quiser, em segurança. Uma outra coisa aqui que é importante falar ainda dentro de ônibus é que, apesar de eu ter usado 5 empresas diferentes, elas não estão as 5 no país inteiro. Então, tem empresa que ela só vai atender aquela região, tem empresa que vai atender a outra região. Então, quando você for comprar a passagem, entre no site de todas essas empresas de ônibus e olhe quais delas tem ônibus disponível para a cidade que você vai. Não é porque eu usei 5 aqui que tem as 5 no país inteiro. E a outra dica que eu vou dar aqui para você quando você for comprar é: compre no site oficial da empresa de ônibus ou nas lojinhas que tem nas cidades, que são lá da empresa que vendem as passagens. Eu comprei várias passagens diretamente lá na lojinha na hora, e as que eu não consegui até a loja, eu comprei no site oficial da empresa de ônibus, tá? Só digitar o nome dela no Google que vai aparecer o site oficial. Não comprem de sites terceiros, porque assim, eu não conheço nenhum que seja de confiança, e às vezes é revendedor, tem taxa. Então assim, para evitar dor de cabeça, vá no certo. Outra coisa, eles etiquetam
as malas. Cada empresa tem uma forma diferente de etiquetar. Uns eles botam adesivo, outros eles colocam um papelzinho, enfim, eles têm uma organização deles lá em relação às malas. Informação aqui, importantíssima. Não é um padrão, mas fiquei um pouco confusa em relação a isso, mas alguns terminais rodoviários você tem que pagar uma taxa a mais para poder embarcar. Eu tive que pagar 5 soles para poder embarcar de Lima para Huaraz e 3 soles para poder embarcar de Arequipa para Cusco. Nos outros eu não precisei pagar outros tipos de taxa, então você só vai descobrir lá na hora, quando você chega um pouco antes que eles vão te informar se você tem taxa para pagar ou não. Eu acho que vai mais do terminal rodoviário, enfim, eu não sei como é que funciona isso por lá. Meu bem, você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, então aproveite, se inscreva no canal. Vem aqui fazer parte desta minha família linda que tá crescendo cada dia mais. Ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Deixa o seu like, é super importante pro nosso crescimento. Comenta aqui o que você tá achando, se você já foi, qual foi a sua experiência, o que você quer ver por aqui também. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Insta. Lá eu posto as coisas sempre em real time, deixo tudo de viagem salvo nos meus destaques. Então tem muita coisa sobre Peru, Egito, México, outros lugares que eu já conheci por aí, mundo afora. E se você começar a me seguir lá, me manda um oizinho pra eu saber que você veio aqui do YouTube. Bom, agora vamos falar de avião. Como eu falei aqui pra vocês, eu usei avião lá pra fazer 2 percursos de Lima pra Arequipa e de Cusco pra Lima. Ambos trajetos eu usei a companhia aérea Sky. Eu comprei as passagens diretamente do site da Sky. E aí, vamos falar no geral. Gente, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida, mas foi muito mais tranquilo e menos caótico viajar de ônibus do que viajar de avião. Gente, assim, eu sei que a Sky é uma companhia low cost, então, assim, é uma companhia bem simples mesmo, mas, assim, era extremamente apertado. Tão apertado que eu não consegui nem me mexer direito pra conseguir filmar, eu sou um pouco alta, enfim. Não foi uma viagem confortável, graças a Deus que os trajetos eram todos curtos, assim, de 1 hora e pouquinho, então não foi tão sofrido. Mas é realmente extremamente apertado. Uma confusão. Os aeroportos do Peru, assim, pelo que eu vi, assim, os que eu presenciei, são realmente um caos. O aeroporto de Lima é um caos generalizado. Eu vou contar mais sobre isso no vídeo em que eu vou falar os problemas que eu tive para poder chegar no Peru. Eu vou falar um pouco mais sobre o aeroporto de Lima. Mas assim, é realmente um caos. A companhia aérea não conseguia organizar a fila de embarque. Eu não sei se de lá, eu não sei se é a companhia aérea. Eu sei que eles pediam para as pessoas formarem fila e aí as pessoas não formavam, entravam umas na frente das outras. Isso eu sei que a companhia aérea não tem culpa, são as pessoas mesmo. E aí, meu, eles falavam assim, os números, por exemplo, de 10 a 20, aí a pessoa que era 30 tava na fila. E aí eles tiravam. Gente, foi um caos. Um caos na face da terra. Um caos. Tá? O avião, né, a Sky não oferece nenhuma água, nem nada. Se você quiser, você tem que pagar a parte. Mas até aí, ok, a gente sabe que empresas aéreas low cost são assim, mas olha, eu realmente não gostei. E aí, eu vivi uma experiência, e aí eu vou falar isso aqui, porque a gente tá falando de transporte, que foi o caos, como eu já falei, no aeroporto de Lima, mas eu também vivi um caos no aeroporto de Cusco, porque o meu voo, ele era bem cedinho pra Lima. E eu cheguei no aeroporto, o aeroporto estava fechado. Então tinha uma galera pra fora do aeroporto, esperando o aeroporto abrir, tá? Isso num frio, assim, surreal que tava fazendo. Tentando entender em que porta, porque, tipo, eram várias portas. Aí eu descobri que eu tinha que ficar em frente à porta da dona Sky. Eu até fiz algumas imagens e tudo mais. A galera lá do Instagram acompanhou também esse perrengue. E eu fiquei parada lá na porta do aeroporto, esperando, né, pra ver o que desenrolava. E nada do aeroporto abrir. Aí o que acontece? Começou a chegar uma galera pra poder embarcar. E assim, era muita gente pro lado de fora. Então tinha assim, uma galera na fila da Sky, uma galera na fila da Latam e o aeroporto fechado. As pessoas foram chegando aos poucos, os funcionários, e sentando nas cadeiras. E aí que eles não abriam o aeroporto de jeito nenhum. E as pessoas começaram a ficar irritadas. Tipo, olha, começaram a gritar. Meu, tem voo daqui 1 hora, tem voo daqui 40 minutos. E tava o aeroporto fechado. O que aconteceu? A Latam abriu o portão dela, porque o primeiro voo a sair naquele dia era dela. Uma galera que tava na fila da Sky começou a correr e entrar pelo portão da Latam para ir pro balcão da Sky, porque era um balcão do lado do outro. Aí virou a confusão. Nessa hora eu parei de filmar, porque realmente eu fiquei um pouco assustada. Tava preparada pra correr, eu 25 malas correndo. Porque aí a galera que tava da Sky pra fora do aeroporto começou a brigar com a galera que tinha furado fila e entrado pra serem os primeiros a serem atendidos lá dentro.
Começou um bate-boca generalizado. E a porta de vidro aqui, e a galera batendo na porta de vidro, pedindo pra abrir e exigindo que os seguranças tirassem a galera que tinha entrado errado e fossem pro final da fila. Aí virou um caos, uma confusão. Era gente gritando dos dois lados. Os seguranças do aeroporto vieram, assim, parece cena de filme. Tiraram as pessoas realmente que estavam de dentro do aeroporto porque eles furaram fila, passaram eles pro lado de fora, botaram no final e aí abriram a porta. Eu era a primeira. Aí tinha um cara atrás de mim que ele falou assim: olha, todo mundo aqui atrás, a moça é a primeira. Aí quando abriram as portas, foi que eu consegui entrar no aeroporto e ir pra fila. E assim, foi bem atrasado, tá? Tipo, eu fiquei um tempão esperando, eu fiquei mais de 1 hora lá fora esperando, assim, bem mais que isso. Eu fui correndo no aeroporto pra poder não perder o avião, mas não por culpa minha, por culpa da própria companhia aérea que fez uma confusão lá do aeroporto, da dona Sky, que não abria a porta. Porque, pelo que eu entendi, cada companhia aérea podia abrir a sua porta quando ela estivesse realmente preparada para receber lá a galera, mas assim, eles se atrasaram lá e com isso gerou todo esse caos. Então, assim, use avião realmente para trajetos longos. Se programem bonitinho. Para trajetos que forem curtos, vá de ônibus. É bem mais tranquilo. Opte por viajar de ônibus à noite, porque daí você não perde o dia, você consegue descansar, dormir um pouco no ônibus, você não perde o dia inteiro de passeio. E use avião, que nem eu usei, só para realmente trajetos muito longos e que se eu fosse ficar de ônibus eu demoraria dias para chegar ou muitas e muitas horas, tá? Então essa é a minha recomendação e a minha experiência em relação a voos internos dentro do Peru. Não testei outra companhia aérea, talvez se eu tivesse comprado uns voos pela Latam ou qualquer outra companhia aérea, talvez eu tivesse tido uma experiência diferente. Mas os problemas de aeroportos, eu acho que eles são meio padrões, assim, pelo que eu observei. Mas a experiência, talvez, da companhia aérea tivesse sido diferente. Mas eu fui realmente pelo preço mais baixo, que era o que eu podia pagar, enfim. Agora eu vou falar de um outro meio de transporte aqui, que eu usei bastante por lá, que foram os táxis. Isso mesmo. Todas as cidades que eu fui tinham sim táxis, super funcionava assim, mas uma coisa que é importantíssimo você saber, em qualquer lugar que você esteja no Peru e vá pegar um táxi, pergunte o preço antes, sempre pergunte quanto é pra ir daqui até ali. Ele vai falar um valor, você pode tentar dar uma choradinha e tudo mais. Eles não são, no geral, taxistas assim que metem a faca, que colocam preço lá em cima, não. No geral, eles são assim bem tranquilos, os preços meio que são padrões, assim, você não vê nada muito fora da curva. E dica de milhões aqui, se você quer ser salvo. Na saída do aeroporto de Lima, do bloco internacional, assim que você chega, fuja. Mas fuja daqueles taxistas que estão de terno, que estão não de terno, mas estão de camisa social, que tem uma, eu levo a sua mala e não sei o quê. Porque esses daí, eles cobram uma fortuna para te levar até a esquina. Se você for pegar um táxi, pega um táxi lá dentro mesmo do aeroporto, já tem aquelas companhias de táxi, já fecha lá com eles, é bem mais tranquilo. Ou do lado de fora você pode pegar algum taxista ou outro, mas não entra no carro sem ele te falar exatamente o valor, porque isso acontece em Lima sim. Tem uns taxistas que cobram muito absurdos, que eles fazem mais um papel como se fosse de motorista particular, enfim, mas você não precisa disso, ó, save money. Uma outra coisa aqui sobre os táxis no Peru, não se assustem. Em algumas cidades, como por exemplo Huaraz, Ica, existem carros muito antigos, né? Tem tipo carro que eu peguei que não tinha nem um pedaço aqui assim da parte, sabe, onde tem o som, essas coisas, tipo assim, um buraco e tudo mais. Então não se assuste se você ver uns carros antigos como o táxi, tá? Pode usar tranquilamente. Em Ica, inclusive, tem até táxi tuk-tuk. Eu queria ter pego um pra ter essa experiência, mas eu não consegui. O dia que eu precisei sair de Huacachina para ir pra Ica comprar um negócio, não tinha tuk-tuk lá na rua do hostel, então eu peguei um táxi normal. E todos os táxis você consegue pegar na rua mesmo. Eles sempre ficam parados perto dos pontos turísticos, perto de restaurantes, perto dos hotéis, de hostels, enfim, é só você dar um sinal e pergunta ali o que você quer usar. Eu não conheci, não escutei falar de nenhum aplicativo de táxi ou nenhum aplicativo ali, que nem a gente tem aqui várias opções, não vi, não conheci. Todos que eu peguei foram realmente na rua. E agora vamos falar de Uber. Sim, existe Uber no Peru, mas não em todas as cidades. Eu usei Uber em Lima e em Cusco, que são as cidades maiores, tá? Uber funciona normal pelo aplicativo, você consegue pegar ele tranquilamente. No aeroporto, inclusive, de Lima, tem o ponto específico onde os Ubers param. Não tem uma sinalização, vai ser o motorista que vai te encaminhar até o lugar que você vai ficar por mensagem, ou você vai ver a localização lá no mapinha quando você vai pedir o seu Uber. Que ainda rola lá aquela rixa que nem a gente teve aqui no Brasil de taxistas versus
Ubers. Então super funciona. Eu acho que eu usei uns 3 Ubers lá, 2 em Lima e um em Cusco. Não, acho que eu usei 4. Foram 4. Isso. Então assim, super funciona. E em Cusco, eu até comentei isso aqui no vídeo que eu falo de roteiro, quando eu fui fazer um passeio por conta própria. O Uber existe na cidade de Cusco. Existe um limite. Quando você tem que ultrapassar esse limite, ele como Uber, ele não pode ir. Por isso que o cara teve que mudar o carro dele para táxi, porque se ele colocasse ali no aplicativo da própria Uber, não daria certo nem tudo mais. Existe uma diferença de preço muito grande entre Uber e táxi? Não muito, assim, o Uber realmente é um pouco mais barato, mas assim, não existe uma diferença tão grande. Também não existe Uber lá, assim, com uma grande frequência, em grandes quantidades. A maioria das vezes eu tive que esperar um pouco mais, realmente, pro Uber chegar. Nada que eu também não espere aqui em São Paulo, mas você vê, assim, que não tem uma quantidade muito grande de Ubers. Existem mais de taxistas. É que eu quis realmente também testar Uber lá pra ver como funcionava. É isso, e no próximo vídeo a gente se vê porque eu vou dar muitas dicas e contar como foi a minha experiência em Machu Picchu. Vou contar uns detalhes pra vocês, aqueles que o pessoal não conta por aí, mas que aqui eu faço questão de contar os mínimos detalhes pra vocês saberem de absolutamente tudo. Será que eu passei perrengue? Então a gente se vê no próximo vídeo, um super beijo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo.